gente, onde tem um círculo de oração? Eu só lembrava da Assembleia. Assembleia de Deus. Porque eu sempre quis muita intercessão. Sim. Sempre busquei pela intercessão. Ministério de intercessão. E na igreja que eu tinha, eles falavam, a gente não tem um ministério de intercessão. A gente tem reuniões de oração. Falei, mas não é isso. Não é isso. Eu ia e falava assim, não é. Aí eu fui, achei uma igreja, Assembleia de Deus, perto da minha casa. Mandei uma mensagem no Instagram deles. Vocês têm círculo de oração? Temos, 8 horas da manhã. Eu falei, ok. Outro dia eu tava lá. E eu sempre fui na igreja sozinha. Eu sempre fiz as coisas sozinha. E eu fui para esse círculo de oração sozinha também. E cheguei lá assim, as irmãs do círculo de oração é outro nível, né? Ali é outro nível, é outro ambiente. Isso. É maravilhoso, né? Não. Me abraçaram e começaram a orar comigo, orar por mim. E eu Deus me colocou um amor por eles que não é de mim. Não é de mim. Eu não sou capaz de sentir esse amor se não for de Deus. E eu comecei a ver elas assim, sentindo dor, não levantando, não conseguindo ajoelhar para orar. Sim. Às vezes faltam do culto. E sempre vinha uma ou outra, você é personal, o que eu faço para isso aqui? E eu dava uma dica, e o Espírito Santo, você não vai fazer nada? Ah, Jesus. E eu morrendo de medo, porque eu não queria parecer que eu estava querendo ser exibida, sabe? Sim, acabou de chegar na igreja, já quer aparecer. Sim. E eu ia de um lado, ia do outro, e o Espírito Santo me incomodando. Aí um dia eu estava em casa, o pastor da igreja me mandou mensagem, Thalita, o que eu faço para isso, isso e isso? Eu falei, eu entendi. Eu entendi. Eu falei, pastor, então, eu tenho um projeto assim, 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 de atividade física na igreja, e eu gostaria de sentar com o senhor para a gente conversar. Ele falou, glória a Deus, porque eu estava orando por isso. Olha só, que bênção, meu Deus. Deus já estava preparando nesse caminho, já. Estava preparando. E eu sentei com ele, aí eu já tinha o projeto todo indo na minha mente, que era o projeto Rumo aos 120 anos, que é um projeto de atividade física. Sim. Só que eu não queria somente atividade física, eu queria englobar tudo, porque nós somos corpo, mente, alma e espírito. Então, só atividade física não ia bastar para mim. Então, eu conversei com uma psicóloga cristã e tinha o auxílio pastoral. Então, o projeto Rumo aos 120 anos é um projeto que engloba o ser humano como em essência dele mesmo. E a gente começou a fazer atividade física dentro da igreja e os testemunhos. E é dentro da igreja. Sim. Olha, dentro da igreja. Bênção. E os testemunhos começaram a vir. Porque a atividade física, ela é muito mais espiritual do que a gente pensa. Já começou a fazer o efeito, Começou, né? as pessoas começaram a ter mais ânimo. Sim. Começaram a não sentir dor. Pessoas que faltavam porque estavam doentes não estavam faltando mais. Olha só que bênção. E foi crescendo. E hoje tem 1 ano desse projeto. 1 ano Para já? honra e glória de Deus. Glória Tem a 1 ano Deus. desse projeto. E nesse meio tempo, eu já estava me sentindo muito satisfeita. Eu estava me sentindo tão satisfeita que eu já não queria mais me relacionar. Com ter relacionamento, Não, namorar, não, Deus estava me casar. preenchendo. Não estava precisando mais. Sim, E é tão impressionante, né? meu Porque Deus. tudo que a gente precisa é do amor do Pai. Ele preenche tudo. Tudo que a gente precisa é do amor do Pai. Quando a gente conhece o verdadeiro amor, tudo que vem é para super. Suprir, Não, suprir tudo. Como? o Pai supre tudo. Tudo que vem é para transbordar. Sim, sim, com certeza. Porque a gente já tá Sim, completo, sim, né? Sim, cheio, né? Cheio
cheio. E eu sempre tive um desejo, assim, eu falava que era necessidade de falar de Deus. Sim. E eu pensava assim, eu passei 38 anos servindo demônios. Eu acendi mais velas do que ajoelhei. Eu fiz mais trabalhos do que li a Bíblia. Então eu falava assim, Deus, por favor, eu quero que esse tempo seja remido. Eu quero que o seu conhecimento venha para mim em tempo recorde, assim, porque eu não quero. Eu já perdi tanto tempo da minha vida. Servindo lá no mundo. Eu já perdi tanto, 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 que eu não quero mais. Eu quero que o Senhor transborde em mim em tudo. E eu consagrava tudo a Ele, tudo. E eu consagro Sim. tudo a Ele hoje ainda. Glória a Deus. E eu consagrei o relacionamento também. Eu falei, Deus, eu não me vejo casada. Foi onde eu ouvi Ele falar assim pra mim: e se eu não te der um casamento? Você ainda vai me amar? Aí eu percebi que eu não precisava. Sim. Aí eu falei pra ele, sim, senhor. O senhor me basta. Foi quando eu conheci o meu noivo, que é Na pastor. igreja. Aham. Que é pastor da igreja. Ele era pastor? Sim. Olha só. Quando eu entrei na igreja, eu olhei pra ele lá no púlpito, bem de longe. Não dava pra ver direito. E o Espírito Santo falou assim, é ele. Mas quando você congregar na igreja, você já conhecia ele? Não. Não, nessa igreja que você congrega, Pois é. era outro pastor ou era Na primeira igreja... que não você foi na trabalhou primeira com as igreja. irmãs? Foi nessa. Foi na Assembleia. Porque eu entrei na igreja num movimento que eles chamam de Aviva. Que eles fazem 21 dias de oração, de cultos. 21 dias de cultos todos os dias para a preparação dessa conferência. E eu entrei bem no comecinho. E eu ouvi o Espírito Santo falar. Quando eu ouvi no púlpito, eu ouvi o Espírito Santo falar, é ele. Só que eu falei, eu não quero ser enganada. Eu não quero me enganar. Pode ser alguma coisa? Deixa. Falei, tá bom então. Pastor é casado. Deus me livre, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí, e foi passando o tempo e a gente começou a se aproximar. Realmente, ele não era casado. Ai, meu Deus. Ainda bem, né? Assim, né? Nossa. Que você estava escutando errado. Nossa, né? glória. Graças a Deus. Mas, quando o Senhor fez essa pergunta para mim, foi antes. E eu respondi, sim, Senhor. O Senhor me basta. E passou-se o tempo. Passou-se o tempo e eu o conheci. E só que eu já estava liberta de demônios, já estava servindo a igreja, já estava, inclusive, ministrando em algumas ocasiões. Só que tem uma ferida na gente, que é a ferida da rejeição, que ela fica ali escondidinha, muito bem escondida. Quando a gente começou a se relacionar, essa ferida se mostrou. E eu tive que falar muitas coisas para ele, né, de como eu era, do que eu tinha passado. A gente teve um tempo de mais ou menos uns 8 meses de alinhamento. Então, não foi um começo fácil. Porque ele tinha os traumas dele e eu tinha os meus. Relacionamentos, quando começam mais tarde, como o meu e o dele, eles vêm carregados também de bagagem. Sim, sim. Então, são mais desafiadores, muito mais desafiadores do que quando você começa a se relacionar com 20 anos. Tudo é novo, você não tem bagagem nenhuma, então tudo é mais leve. Quando você está mais velho, você tem as experiências antigas, que alguma coisa acontece que te lembra aquilo, você já
Sim, Eu, opa, sim. não quero viver isso de novo. Então a gente passou uns 8 meses assim, muito desafiadores. Sim. Mas em todos, quando a gente pensava assim, não dá, Deus unia de novo. E a gente entendeu no Senhor que era o propósito dele. Sim, sim. E E hoje vocês estão noivo. estamos noivos. Estamos Glória a noivos. Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta, né, sobre quando você vivia lá no ocultismo, esses trabalhos, né? E antes de fazer essa pergunta, Hum. quero chamar, né, os irmãos, as irmãs que estão assistindo esse grande podcast. Você que não é inscrito ainda, inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Vai compartilhando essa bênção, amém? Também quero convidar você que tem um testemunho a contar, né? Vai estar aqui o contato. Entra nesse contato, manda o seu testemunho. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso que você tem aí para estar aqui contando esse maravilhoso testemunho. Amém? E aproveitando rapidinho, é, quero falar para você a novidade do Crente Podcast. Traz para você essa novidade. Vai estar aqui o link. Entra nesse link e você vai ver as novidades que vai estar nesse link maravilhoso, gente. Entra nesse link que é crentepodcast.com.br. Você vai ver essa novidade aí, hein? E adquira. Amém? Então, vamos com a pergunta, né? É, você falou um fato que você vivia, você fazia, né? Uhum. Que é sobre as roupas, né? O que você vestia, eles mandavam até no seu vestir e tudo Tá. mais. Você tem tipo de roupas que ele escolhe? Sim. Objeto? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É bom saber. É, para alguém que está em trabalho, né? Eu estava nesse processo de 21 dias, que é um processo de purificação. Hum, Você não pode usar roupas escuras, somente roupas claras. Mulher, se for calça, uma calça muito larga, roupas brancas, não mostrar o cabelo. O orixá que regia, né, a minha vida, ele não pedia para raspar, mas em alguns casos você tem que raspar também. sim. E eles escolhem a roupa. Nos trabalhos que eu fazia, por exemplo, era para uma entidade da cachoeira. Hum, Ela falava para mim as coisas que ela queria. E eu ia no mercado e comprava tudo que ela queria. A cor. E sempre tem muito a ver